Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IGES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É com muito prazer que nós estamos com vocês em mais uma noite de segunda-feira, hoje, dia 18 de setembro de 2023, e novamente estamos aqui e dessa vez com uma turma especialíssima, dois amigos que o Espiritismo me concedeu, e eu já vou ter a honra de trazer, não vou ficar, como se diz, enchendo linguiça, não. Já vou trazê-los aqui para a tela. Tenho a honra de trazer para vocês Lucas Berlanza e Eric Pacheco. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Muito obrigado por aceitarem o convite de estarem conosco aqui no IGES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Obrigadíssimo, Adriano. Uma satisfação enorme voltar ao seu canal, conversar com todos os amigos aí que estão nos assistindo, sobretudo na companhia do nosso querido Eric, que também tem o seu canal do YouTube, que vem fazendo um trabalho espetacular na divulgação do Espiritismo. Muito obrigado, Adriano e Lucas. É um prazer estar aqui. Vamos falar, do livro, que estamos lançando. Já vou mostrar aqui o História Geral pela CCDPE e vamos explicar a proposta da obra. É isso aí. Então, pessoal, todo mundo aí já viu, né, a arte de divulgação da live de hoje, História Geral do Espiritismo. História Geral do Espiritismo, porque é a obra, né, que o Lucas e o Eric vão. O lançamento já ocorreu há alguns dias, né? Mas vão lançar aqui no canal, né, do IGESE, do Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Então, nós vamos falar dessa obra que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque traz um conteúdo espetacular. Então, nós vamos falar acerca dessa obra no programa de hoje, tá bom? Nessa live de hoje. Lembrando que essa live está sendo retransmitida pelo Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Secal, TV Goiás Espírita. São os parceiros que retransmitem o nosso conteúdo. Então fica aí o nosso eterno agradecimento a esses canais parceiros. Muitos de vocês que aqui estão chegaram por meio desses parceiros. Então a gente pede também para todo mundo que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que vocês possam se inscrever no canal do IGESE, né, que é Instituto Goiano de Estudos Espíritas, se inscrevam, ativem as notificações, curtam e compartilhem os nossos vídeos, inclusive este que você está assistindo, lembrando que fica gravado na plataforma, né, no canal de YouTube, então você pode compartilhar à vontade para que as pessoas possam estar assistindo posteriormente, tá bom? Fica esse pedido, porque quanto mais curtidas, compartilhamentos, mais o nosso conteúdo, o conteúdo do IGESE, vai ser indicado aí pelo algoritmo, né, para mais pessoas e mais lares. Então fica esse pedido encarecido da família IGESE, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Pessoal, para quem não conhece o Lucas e o Eric, tenho certeza que a grande maioria que está nos assistindo já conhece. O Eric é criador e detentor do canal de YouTube Espiritismo em Kardec, né, e coautor dos livros O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos e o que estamos lançando hoje aqui, através do canal do IGESE, o História Geral do Espiritismo. E o Lucas Berlanza, formado em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também coautor dessas duas obras, O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos e História Geral do Espiritismo. Isso nós estamos falando aí de obras de cunho espírita, né? Vocês têm mais alguma obra para a gente mencionar? Livro ou é isso? Ou eu deixei de colocar alguma coisa? Não, de natureza doutrinária é isso aí mesmo. Beleza. Então fica aí a indicação, inclusive o Lucas já falou, né? O Eric então tem esse canal, o Espiritismo em Kardec, que tem um conteúdo maravilhoso. O Eric tem um trabalho muito bacana, assim, de destaque, de pesquisa, entrevistas, né, com o pessoal de fora do Brasil, né, o pessoal do exterior. Então, assim, tem um conteúdo maravilhoso. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. E o Lucas também tem dois detalhes, né? Torcedor do Fluminense e da União da Ilha do Governador. Não posso deixar de mencionar também. Pessoal, então vamos lá, não é? Então vamos começar o nosso bate-papo acerca do livro que a gente está lançando aqui hoje. Eu vou até pedir para um de vocês, ou os dois, mostrarem aí para a gente novamente a capa, por favor.
História Geral do Espiritismo. História Geral do Espiritismo, né? Eric Pacheco, Lucas Berlanza. Então a gente vai bater um papo acerca desse livro hoje e eu gostaria de começar perguntando a vocês como é que surgiu a ideia do livro, né? Como é que isso se deu e como é que vocês deram o pontapé inicial no projeto, enfim, como é que a história toda começou? Bom, em primeiro lugar, só enfatizar o nosso prefaciador Marco Milani, que foi o prefaciador do outro livro também, que nós escrevemos em coautoria com o nosso amigo Arthur Ferreira, que vocês também devem conhecer, também pinta aqui pelo IGESE muitas vezes. E Marco Milani nos brindou aí com um prefácio também para este trabalho e agradecer imensamente ao Centro de Cultura, Pesquisa e de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, o CCDPE, que é a editora pela qual nós publicamos este livro. Fizemos o lançamento agora, neste fim de semana, na jornada da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, que também conta com o apoio do CCDPE. E enfatizar também que é um livro de cunho espírita, como bem disse o Adriano, porque ele aborda, a temática dele é o espiritismo, mas ele foi pensado, a forma da redação, a maneira como o conteúdo foi estruturado, ele foi pensado para servir a todo mundo que tiver interesse, por alguma razão investigativa que seja, pode ser um pesquisador acadêmico não espírita, mas que por alguma razão esteja estudando a temática do espiritismo. O livro foi projetado para servir a todos que possam se utilizar do conteúdo. Ele foi projetado para ser útil a todos aqueles que estiverem construindo um trabalho de pesquisa e de investigação relacionado à temática da história do espiritismo. A ideia do livro foi do Eric. O Eric tem o mérito da iniciativa, ele nos propôs, veja, mais ou menos nessa linha que ele foi. Nós vivemos um momento muito interessante do movimento espírita, sob um ponto de vista determinado, que é a emergência de investigadores, de pesquisadores que tentam resgatar a experiência histórica dos pioneiros do movimento espírita, principalmente do próprio Kardec. Nós temos visto trabalhos como o do Carlos Sete Bastos, da Luciana Farias, enfim. Pesquisadores que vêm resgatando, na França, o próprio Charles Kempf, né? Pesquisadores que, de alguma maneira, vêm resgatando o histórico do movimento espírita, mas, evidentemente, dedicando arduamente horas de trabalho para resgatar documentações históricas, eles acabam, por imposição do tempo, focando em algumas questões específicas. Eu quero fazer um levantamento dos médiuns que trabalharam com Kardec. Então, eles fazem um vasto levantamento do que existe de material documental sobre os médiuns que trabalharam com Kardec. Ou eu quero estudar, como a Adair fez no livro dele sobre Angelito Orteroli, os espíritas científicos que brigavam, disputavam ali intelectualmente e até de um ponto de vista prático, politicamente, com os chamados religiosos ou místicos no movimento espírita brasileiro. Ele foi lá e fez um levantamento extenso sobre a obra de Angelito Orteroli. São pedaços, são capítulos da história do espiritismo que cada pesquisador vai robustamente levantando a documentação, produzir, investigar e gerar resultados que vêm enriquecendo a nossa compreensão sobre a história do movimento espírita. E o Eric me procurou e ponderou. Mas não existe até hoje, partindo de uma perspectiva da atualidade, olhando para o passado, não existe um livro que reúna de forma sintética, como diz o subtítulo do livro, o resumo expositivo. Ele não faz juízos de valor, ele apenas expõe os fatos e as informações. Um livro que reúna uma síntese de toda a história do espiritismo. É como se nós pegássemos toda a história do espiritismo, tudo o que aconteceu na Terra que tem relação com o espiritismo, e comparássemos essa história num todo a um mapa mundi. Imagine que toda a história do espiritismo é um mapa mundi. E nós temos hoje pesquisadores que vêm escrafunchando e resgatando coisas dos Estados Unidos, de Bangladesh, os pontos do mapa, né?
Nós temos aprofundamentos nos pontos do mapa, lupas sendo colocadas nos pontos do mapa. Mas ninguém ofereceu ao público o mapa mundi em si. Então, a pretensão desse livro seria ser o mapa mundi. Evidentemente, é uma presunção bastante elevada e que terá sido executada com deficiências, porque nós somos imperfeitos, o nosso trabalho necessariamente há de ser imperfeito, mas a pretensão do trabalho era ser esse mapa mundi. O Eric nos ponderou que esse mapa mundi não existia. Nós tivemos até hoje, que nós recordemos de memória, 2 trabalhos que se aproximam dessa linha. Um deles, a História do Espiritualismo, do Arthur Conan Doyle, e nós precisamos aí levar em conta, ponto 1, é uma obra do começo do século XX. Tem muita história que ele não vai envolver, muita coisa que ele não vai ter coberto. E é um autor do espiritualismo moderno anglo-saxônico, um autor britânico, para o qual Kardec e o seu trabalho eram apenas 1/3 de um capítulo da obra dele. Então, toda a riqueza do movimento espírita, do movimento de inspiração kardeciana, não está transposta na obra do Conan Doyle. É fundamental o trabalho que nós utilizamos no nosso livro, para produzir o nosso livro, mas ele tem essa característica. Ele para ali no começo do século XX e ele destaca o movimento espiritualista moderno sem um destaque necessário à obra de Kardec para o público espírita. E temos também, que nós recordemos, a nova história do espiritismo de um brasileiro, se eu não me engano, o nome dele é Dalmo Duque, eu tenho esse livro aqui comigo, que também é um livro que procura fazer uma complementação com foco na doutrina espírita, com foco no movimento que orbita a obra de Kardec. Uma complementação ao trabalho do Conan Doyle, mas que também não contempla muitas coisas que a gente conseguiu contemplar nesse livro, mais do que pelos nossos méritos, porque as pesquisas avançaram e muita coisa que estava em secreto, por assim dizer, que não estava sendo submetida ao devido exame, passou a sê-lo. Então, nosso livro, beneficiando-se disso, vindo no momento histórico oportuno, ele se propõe a ser essa, como diz o título, história geral do espiritismo. Não é a história do espiritismo na França, não é a história do trabalho de Kardec, não é a história do espiritismo no Brasil, é a história do espiritismo no mundo. E isso também se beneficia do trabalho que o Eric vem fazendo de interação com os movimentos espíritas internacionais. Porque aí o nosso livro traz uma coisa que você não vai ter no livro do Dalmo e de nenhum outro que a gente encontra, que é o espiritismo na China, o espiritismo em Filipinas, no México, enfim, nos lugares onde existem movimentos espíritas, quer inspirados pelo movimento espírita brasileiro, quer movimentos espíritas históricos que duram pelo menos desde o começo do século XX. Então o livro surgiu dessa maneira, por iniciativa do Eric e com essa proposta. Então vamos lá, Eric, já que você foi o culpado, entre aspas, né, por essa obra, o que você diz aí? O que você pode complementar acerca aí da iniciativa, desse trabalho, enfim, o que você pode trazer de novo para nós? Então, excelente, queria agradecer ao Lucas pela fala, e é exatamente isso, né? É uma proposta de fazer uma história geral do espiritismo, porque nesses últimos anos, muitos pesquisadores apareceram, né? Houve uma atualização da história do espiritismo, mas não, essas pesquisas estavam esparsas, né? Cada um tratando de um aspecto. Faltava uma obra que reunisse, né, para orientar o pesquisador, né, que fizesse, como o Lucas disse, esse mapa mundi e falasse, né, dos antecedentes, né? A gente fala dos antecedentes das irmãs Fox, do Swedenborg, dos Quakes, né, que também foram influência, do utopismo francês, por exemplo, do Charles Fourier, né, só na parte da reencarnação somente, né, não tanto na parte social. E a gente fala o durante, né, a vida de Kardec, depois a parte pedagógica, as obras, faz um resumo das obras, a gente fala do pós, né, que teve todo o embate, tanto na França quanto no Brasil. Na França,
do grupo do Lemarie, que não concordava tanto com o grupo da Bert Fropo, do Delany, que eram mais próximos da ideia de Kardec, e no Brasil tinha, como o Lucas falou, os científicos liderados pelo Torteroli e os místicos pelo Bezerra, que eram os tenguistas, né? E a gente também lista, né, os pesquisadores atuais e anteriores, e a gente fala do espiritismo pelo mundo, né, que é algo que as outras obras não fizeram tanto, né? Você pega a obra do Conan Doyle, ele não fala sobre o espiritismo nas Filipinas, por exemplo, que é um movimento, né, que existe desde o século XIX, histórico, de nativos lá que conhecem Kardec, né? Então a gente fala do espiritismo na África, né? Eu criei a metodologia de partir do mais desconhecido, né, pro mais conhecido. Essa parte da história do espiritismo pelo mundo já estava no livro anterior, né, que foi citado, mas a gente teve complementos. Houve complementos e a gente colocou num estilo mais expositivo, né? Então tem muita informação e a gente coloca também algumas estatísticas que foram feitas sobre o espiritismo pelo mundo. Então é realmente um mapa mundi, como foi dito, né? Do espiritismo, e vai contribuir com muitos pesquisadores, né? É isso aí. Pessoal, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, só mandar alguns abraços. O pessoal está se manifestando aí por meio dos chats, né? A equipe da TV Secal deixou o seu boa noite. Fica aí o nosso grande abraço a toda a equipe da TV Secal, de Florianópolis, Santa Catarina, grande parceiro do IGESE. A Marlene também deixou aqui o seu boa noite, a Marlene de Oliveira. Muito obrigado, Marlene. Ela que fala de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Olha que bacana, valeu, muito obrigado. A Mônica Yosimura também está conosco. A Mônica está sempre aqui prestigiando as lives da segunda-feira, né? Aqui as lives do IGESE. Obrigado demais, Mônica, valeu. Nosso grande amigo Arthur Azevedo, do canal Difusão Espírita, está aqui com a gente também. Arthur, grande abraço. O Arthur está sempre me salvando aqui, seja na apresentação do meu programa aqui, seja como convidado, né? Valeu demais, muitíssimo obrigado. A Ana Cristina Coutinho também deixou o seu boa noite. Deixa eu ver quem mais. O Marco Silva e a Cristiane, eles que participam conosco lá no Fonte Viva, né, no Grupo Espírita Fonte Viva, do Jardim do Cerrado 4, aqui em Goiânia, Goiás, o trabalho que nós estamos dirigindo lá, com essa equipe maravilhosa. Valeu demais, grande abraço para vocês. Se Deus quiser, sábado estaremos juntos. Senhorinha Benjamin, que está sempre aqui conosco também. Valeu, senhorinha Benjamin, muito obrigado por estar prestigiando mais uma vez as nossas lives. O José da Costa, Goianésia, Goiás, cidade aqui do interior de Goiás, cidade excelente. Valeu, José, muito obrigado. Estava sumido, não some não. Esteja sempre aqui conosco. Deixa eu ver quem mais. Dora Gonçalves deixou o seu boa noite aqui também. E em relação ao livro, pessoal, eu já coloquei aqui num comentário, tá? Eu já coloquei aqui num comentário, inclusive tá como comentário do IGESE, então você tem o link, tá? A gente estava conversando antes de iniciarmos a live, e me parece que vai para a Amazon, não vai? Só que ainda não. Mas ainda não está, exatamente. Ainda não está. Hoje ele ainda está apenas no site do próprio CCDPE à venda, mas estará Bacana. na Amazon. Eu vou até colocar novamente aqui, pessoal. Tá aqui o link, tá? Esse é o link. Está no comentário, tá? Está no comentário aqui. É só acessar esse link que você vai poder adquirir, então, esse livro História Geral do Espiritismo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu estava dando uma olhada aqui no índice. Como é que vocês procuraram
fazer a distribuição do conteúdo, foi a questão cronológica mesmo? Como é que vocês definiram a sequência dos assuntos na obra? O que vocês imaginaram? O que vocês pensaram? Quer começar, Eric? Bem, a sequência foi partindo mais cronologicamente mesmo, né? Então, parte dos antecedentes, não é? Aí depois fala da vida do Kardec, né? E aí, falando na vida do Kardec, fala das obras, que são 22 obras fundamentais, né? Não são apenas as 5 mais conhecidas. Então, a gente fala das obras, o Espiritismo na sua mais simples expressão, Revista Espírita, e depois do pós, né? E aí, depois de tratar, aí que vem, né, as outras questões, né? O Espiritismo pelo mundo, e finalizando com os autores, né? E com algumas referências. A gente referencia, por exemplo, o Carlos F. Bastos, o Adair, a gente cita esses pesquisadores, né? Que estão mudando a história do Espiritismo, contribuindo, né? A gente cita o CSI do Espiritismo, que é do Adair, do Carlos F., né? A gente cita o Allan Kardec Online, a gente cita grupos de pesquisa, né? A gente cita também o Projeto Kardec da Universidade Federal Juiz de Fora. Então, é realmente para ser um mapa que o pesquisador, né? Imagina que você seja um pesquisador que quer iniciar uma pesquisa e quer se orientar, né? Você pode pegar o nosso livro e se orientar, escolher uma das partes, né? Ou mesmo um leigo, não quero pesquisar, mas eu quero entender a história geral, né? Eu tava esparso, eu tinha que pegar vários livros, agora tá tudo junto, eu posso, num golpe de vista mais rápido, ler tudo entender melhor a história geral. Então, essa foi a intenção. Então, a ordem cronológica foi, sim, um dos critérios, né? Toda essa estrutura sequenciada do livro já foi concebida antes do livro ser escrito. É uma coisa que normalmente acontece com os livros que eu escrevo, ou participo da redação. A gente não vai descobrindo os capítulos ao longo da escrita. O esqueleto já está pronto antes da gente escrever e a gente vai focar em cada ponto por vez para construir o conjunto do texto. E como disse o Eric, realmente ele traz essa orientação para os pesquisadores ou interessados em pesquisar e também serve para mostrar às pessoas aspectos, temas da história do Espiritismo, de toda essa trajetória do Espiritismo como ideia e como movimento na Terra, que as pessoas sequer saberiam que existiam. Você nem sabe que existia, de repente, essa disputa entre místicos e científicos. Você vai encontrar essa informação no nosso livro e você vai, se você tiver interesse específico naquilo, você vai procurar mais conteúdo acerca daquilo. Algumas das indicações que nós damos ao final do trabalho ou nas nossas referências bibliográficas podem servir já diretamente para você aprofundar esse contato com a temática, como também você pode, sabendo que a temática existe, procurar outras fontes. Então, o livro tem essa serventia, ele tem essa proposição e, como eu disse, é a história geral do Espiritismo como ideia e como movimento, o impacto social que ele teve no planeta. Não se trata de uma obra doutrinária. O nosso livro anterior, O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, como o próprio título já sugere, era uma obra, não tenho problema nenhum com essa palavra, porque essa tem sido robustamente a nossa atuação dentro do movimento espírita, foi uma obra de natureza essencialmente apologética. O objetivo ali era argumentar em defesa do espiritismo. Esse era o objetivo. O que, como espíritas, nós devemos fazer. Este livro, pela sua própria natureza e proposta, não tem essa intenção. Ele não vai argumentar em defesa do espiritismo. Ele vai expor a história do espiritismo. E, nesse sentido, a gente vai contemplar na obra autores e fenômenos dos quais nós mesmos pessoalmente discordamos, os quais nós mesmos já apontamos como tendo incongruências ou questões que nós achamos
não perfeitamente alinhadas à maneira como nós entendemos a doutrina espírita. Mas a gente vai mencionar, por quê? Porque fazem parte da história do espiritismo. O movimento, ele não tem na sua história apenas os seus acertos ou uma figura com a qual nós nos identificamos. Todos aqueles que têm alguma ligação com a história do espiritismo tiveram algum papel nessa história, seja bom ou ruim, essa avaliação o leitor ou poderá fazer, ou o pesquisador poderá fazer, se for a sua intenção, seja qual for, ele faz parte do escopo do trabalho. Então, o livro traz essa abordagem. O Eric mencionou o espiritismo nas Filipinas. Eu mencionaria, por exemplo, o caudaísmo no Vietnã, uma religião que não é o espiritismo, é uma religião organizada chamada caudaísmo, que, no entanto, envolve as obras de Kardec. Eles incluem Kardec como um dos seus, por assim dizer, profetas ou líderes que eles consideram que perfazem a trajetória da sua religião. Kardec e a sua obra, ou seja, o espiritismo, influenciaram o movimento religioso no Vietnã. Ele faz parte, portanto, da história do espiritismo. Está no nosso livro, no capítulo do Espiritismo pelo Mundo, no item que fala sobre o Vietnã. Você não vai encontrar referências a caudaísmo nas outras obras que existem sobre a história do espiritismo. Não é? Então, essas são as especificidades da proposta. E é importante entender a história para a gente entender como chegamos aqui, né? Entender, muita gente lê Kardec e vê o movimento e vê certas diferenças e pensa como ocorreu essa mudança, né? Então a gente entende pela história, né? E no caso do Espiritismo pelo Mundo, né, algo que eu já falei em outras lives, é algo que eu recebia de muitos detratores do Espiritismo, esse argumento de que só existe Espiritismo no Brasil, né? Então, até o Pondé, um filósofo brasileiro, falou isso num vídeo, e isso que me chamou a atenção a pesquisar, né? Será que realmente só existe espiritismo no Brasil, né? E eu percebi que não, que existem movimentos históricos e nativos, né? Existem movimentos de imigrantes, né? Mas existem também movimentos de nativos do espiritismo de Kardec, né? Principalmente nos países latinos, né? Nos países anglo-saxões, o que pegou mais foi o moderno espiritualismo, né? Que ainda existe. Existe nos Estados Unidos em forma de igrejas, por exemplo, espiritualistas, e na Inglaterra tem institutos de pesquisa. Enfim. Mas, por exemplo, hoje a gente sabe que os espiritualistas já aceitam a reencarnação, pelo menos como hipótese, né? Plausível. A reencarnação já está mais aceitável. Então, o objetivo do livro foi mostrar, né, a história, né, e também a atualidade, né, como era, né. Quando a gente fala dos países, a gente fala como era, né, e como está hoje também. É isso aí, é isso aí. Deixa eu só mandar um grande abraço aqui para Fernanda Linhares. Fernanda que foi uma amiga aqui que nós adquirimos aqui através do canal do IGESE também, do Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Está sempre aqui conosco. Já tá, é a nossa moça do tempo também. Ela está falando aqui que lá em Floripa estava caindo um temporal e que agora deu uma acalmada. Valeu demais, Fernanda. Obrigado por estar conosco, tá? Assim como a Célia Melhado de Aro, que também está sempre aqui conosco. Estava mais sumidinha a Célia, mas hoje está conosco aqui de novo. Muito obrigado, Célia, por nos prestigiar nessa noite. E lembrando que o Arthur é um dos coautores da obra, né? Da obra O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, não é isso? O Arthur é um dos coautores. Tem a participação do Marco Milani, não tem? Na outra obra também. O Milani é prefaciador dos dois livros. Dos dois livros. O Erivelto tem uma participação no outro também ou não? Não, ele não acabou não fazendo parte. Tá. Ainda vamos conseguir
colocar o Erivelto em algum livro. Vamos continuar tentando. Uma hora ele vai entrar. Nosso grande amigo Erivelto Carvalho, gente da melhor qualidade também. Ele é uma pessoa espetacular também muito estudioso, né? Bacana demais. Eu queria pedir para que a gente, então, eu vou pedir para vocês o seguinte, para que a gente pegasse, a partir do índice dos capítulos, eu gostaria de pedir para vocês os destaques de cada capítulo, tá? Para que o pessoal entenda o que cada capítulo está abordando. Vão dar muita colher de chá para o pessoal, não, porque tem que adquirir um livro, né? Vamos lá, né, gente? Mas aquela pitadinha para aguçar a curiosidade, né? E para, essa questão das Filipinas, não é, Lucas, que você falou aí agora? Não, o caudaísmo é no Vietnã, mas o Eric havia mencionado antes o movimento espírita das Filipinas, que é um movimento histórico que também tem algumas características peculiares que as pessoas desconhecem. Realmente tem essa ideia de que só existe no Brasil. O livro não inventa fantasias, é fato que o movimento espírita brasileiro é, de longe, o mais robusto no mundo, ninguém vai negar isso, mas a afirmação genérica, extremada, de que só existe movimento espírita no Brasil, todos os movimentos espíritas que existem no mundo são coisas feitas por um grupo pequeno de imigrantes brasileiros que abriram, também não é uma afirmação verdadeira. Então o livro mostra a verdade no meio das duas ideias. Uma ideia que poderia ser fantasiosa de que o espiritismo é triunfante no mundo e tem movimentos ricos no mundo inteiro, também não é assim. Infelizmente, nós estamos longe disso. É uma caminhada que ainda precisa ser construída, mas também a ideia de que é um movimento que só sobreviveu no Brasil, numa terra, como alguns dizem, atrasada como o Brasil, é até uma ofensa ao Brasil, né, que se faz quando se tece essa crítica, também não é uma afirmação verdadeira. A gente precisa colocar os pingos nos is e o livro também ajuda nisso. Bacana. Vamos começar, então, o capítulo 1, o espiritualismo moderno. O que vocês tratam nesse capítulo? E quais os destaques? Quais as pitadinhas que vocês poderiam deixar aí para o pessoal? Então, o espiritualismo moderno é o grande macromovimento no século XIX. Parte dessa constatação, dessa convicção na existência dos espíritos e na possibilidade da comunicação com eles e de se obter uma série de lições através desse contato, dessa possibilidade, um movimento que ganhou efervescência no século XIX a partir da mediunidade das irmãs Fox em Hydesville, nos Estados Unidos. 1848 é o marco inaugural desse processo histórico. Esse movimento se espalhou e foi esse movimento que, chegando à França, chamou a atenção, através da moda das mesas girantes, ao nosso querido Denisard Rivaio, para que ele se tornasse Allan Kardec e sistematizasse a doutrina espírita. O livro do Conan Doyle é a história do espiritualismo, porque ele está tentando construir, até o momento da publicação da obra dele, no começo do século XX, a história desse macro-movimento, do qual a doutrina espírita, especificamente, no sentido específico do termo, vinculada forçosamente à obra de Kardec, é um braço, é uma subdivisão. Como nós queremos construir a história do espiritismo, nós precisamos primeiro contar a história desse movimento geral, do qual o espiritismo é um capítulo. E é o que esse primeiro capítulo tenta fazer. Então, nós nos servimos muito da obra do Conan Doyle, nesse capítulo. De muitas maneiras, ele é um resumo do livro do Conan Doyle, mas com vários acréscimos de textos e alguns autores que ele não mencionou na obra dele, que nós também mencionamos nesse capítulo. Ele começa com um conceito, uma discussão do conceito de espiritualismo, porque a palavra espiritualismo pode ter várias acepções. Pode ser apenas a crença na existência de algo além da matéria, pode ser uma determinada corrente filosófica francesa do século XIX, e o nosso livro também fala sobre essa corrente nesse capítulo, e pode ser o espiritualismo moderno, esse movimento mediunista que vai desembocar na doutrina espírita. Nós estabelecemos primeiro essa polissemia do termo e escolhemos o sentido que nos interessa, que é o espiritualismo moderno, esse fenômeno, esse movimento,
para contar o histórico dele. Aí depois nós contamos os antecedentes desse movimento, como são normalmente considerados pelo próprio movimento. Os próprios espiritualistas modernos apontam alguns desses antecedentes. E aí nós colocamos o trabalho de Swedenborg. Eu tenho um amigo que ele frequenta a igreja swedenborgista, né? A nova igreja, como chama, que é a igreja swedenborgista. E os swedenborgistas não admitem nenhuma ligação com o espiritismo. Eles rechaçam, né, o espiritismo, essa prática cotidiana da mediunidade. E ele brinca comigo quando a gente se encontra. Ele brinca: porra, você escreveu que Swedenborg é precursor do espiritismo. Eu quero saber de onde você tirou isso. Eu estou curioso para saber. Vou adquirir o livro para ler o que Swedenborg tem a ver com o espiritismo. Eu falei para ele: não, e no nosso livro deixa claro que o movimento swedenborgista existe até hoje e renega ligações com o espiritismo. Mas tem uma série de ideias que o Swedenborg antecipa que o espiritismo vai se apropriar de uma forma crítica. Não é uma aceitação total do conteúdo da obra de Swedenborg. Inclusive, Kardec faz várias críticas na Revista Espírita ao trabalho de Swedenborg. Mas está ele aqui como um desses precursores. O mesmerismo e o vitalismo, também como antecessores do espiritismo, do ponto de vista do mesmerismo, o magnetismo animal, e também o sonambulismo magnético, mediante o qual muitos contatos mediúnicos também foram estabelecidos. Está aqui como precursor, como antecessor do espiritismo, do espiritualismo moderno. O vitalismo, pela concepção do princípio vital, que vai ser apropriada também pelo espiritualismo moderno e pelo espiritismo. Depois, nós vamos trazendo os utopistas franceses, que não pelo ponto de vista da sua tese política, mas pela crença na reencarnação, como no caso de Charles Fourier, também antecedem o espiritismo, especificamente nesse caso, o espiritismo, porque o espiritismo tem a reencarnação como postulado fundamental e o espiritualismo moderno não necessariamente. Nós trazemos aí no mesmo capítulo alguns fatos que o Conan Doyle relaciona: a militância de Edward Irving, o movimento dos Shakers, que são fenômenos sociais que antecedem as nossas teses, o trabalho do Andrew Jackson Davis, já no começo do século XIX, que antecede Hydesville, e aí vem a parte origem, apogeu e personalidades, que é uma história geral do espiritualismo moderno, com vários nomes históricos e textos de referência dessa tradição: o juiz John Edmonds, Emma Harding Britten, o próprio Conan Doyle, George Vale Owen, trazendo esse histórico até os dias de hoje, que é uma coisa que, por razões óbvias, o Conan Doyle não poderia fazer. Como é que está esse movimento espiritualista de fala inglesa, que não acolhe Kardec como seu fundamento? Como é que está esse movimento hoje? Nós trazemos um retrato da situação atual do movimento espiritualista moderno, como é que estão as igrejas espiritualistas modernas, e fechamos o capítulo com a relação entre espiritualismo moderno e espiritismo. Como é que Kardec se insere nessa brincadeira, qual a relação dele com esse movimento geral, uma discussão semântica sobre o significado de espiritualismo e espiritismo, para a gente convencionar, ao final do capítulo, que no resto do livro nós usaríamos a palavra espiritismo simplesmente como sinônimo da doutrina sistematizada por Kardec, e o movimento ligado a essa doutrina e os seus efeitos seria o enfoque do restante dos capítulos. É um capítulo relativamente extenso. Na paginação do CCDP, a gente tem aí 90 páginas do livro. Ele fecha na página 90, então boa parte desse começo do livro é focada nesse capítulo, porque é um conjunto de informações muito vasto sobre todo esse movimento espiritualista moderno, para preparar o terreno para o desenvolvimento que viria depois, que seria focado na obra de Kardec e nas suas consequências sociais. Eric, algum complemento ou a gente vai para o 2? Eu só complementaria que é importante também falar do moderno espiritualismo, né? E ver as semelhanças e diferenças, né? Por exemplo, a questão da reencarnação, né? Kardec diz que lá não foi aceito pelas questões raciais, né? A questão da cobrança lá
Ainda hoje, muitos médiuns cobram, né, o que não é aceito de forma alguma pelo Kardec, né? Uma das coisas que a gente decidiu fazer ao tratar do livro é partir mais da modernidade, né? Porque se a gente fosse tratar da história da mediunidade, é a história do começo do mundo, né? Então eu até lancei um e-book à parte chamado Espiritismo Retrospectivo, né? Que o Kardec ele dá esse nome, ele divide a história do Espiritismo entre Espiritismo moderno e Espiritismo retrospectivo, que seria o Espiritismo no sentido dos fenômenos, né? Que existem desde que o mundo é mundo a gente vê a reencarnação na Bíblia, Kardec fala do Espiritismo entre os druidas, né? Então, a gente escolheu partir mais da modernidade e dos antecedentes modernos. Bacana. E aí, no capítulo 2, vocês então têm a vida de Allan Kardec. O que vocês podem destacar aí desse capítulo? É interessante essa questão que houve bastante correções, né, quanto a essa questão da vida. Por exemplo, na biografia que está na maioria das obras, né, da FEB, né, que é do Henri Sois, fala, por exemplo, que Kardec era médico. A gente sabe que isso não é verdade. Fala que Kardec viveu em Lyon. E hoje a gente sabe que ele nasceu em Lyon, mas depois foi para Bourg-en-Bresse, né, que é mais do interior. Então, teve algumas correções. Fala da infância, fala da questão da carreira pedagógica, né, que ele seguiu como Rivail, né, que ele publicou antes obras pedagógicas, né? Estudou com Pestalozzi, se casou com a Amélie Boudet, teve uma filha adotiva antes de se tornar Kardec, né? E aí teve um encontro, né, com o Espiritismo, que está narrado lá em Obras Póstumas, e aí depois a gente segue com as obras, com a listagem das obras de Kardec, né? Então, é interessante porque muitas biografias de Kardec trazem algumas informações que já não batem mais, e nosso livro está atualizado. Por exemplo, a gente deixa claro que Kardec não viveu em Lyon na infância e que Kardec não foi médico, por exemplo, como afirmava Henri Sois. Né? Lucas, Esse segundo capítulo, objetivamente, ele descreve a vida de Allan Kardec de forma sintética. Ele está dividido em infância e formação, obra e ideias pedagógicas, o interesse pelo mesmerismo, porque a gente aqui quis focar. É um livro de história das ideias, então a gente tenta desvelar as ideias dos personagens que a gente está apresentando. A gente sempre tenta sintetizar o que eles pensavam. No caso de Kardec, nesse capítulo que a gente está tratando da biografia dele, como a ideia espírita ela é dominante ao longo do livro inteiro, a gente tentou esmiuçar o que era o pensamento do pedagogo Rivaio, com base na obra de Pestalozzi, que era o seu mestre, né? Aquele em quem ele se inspirou para construir o seu pensamento pedagógico a respeito da pedagogia, e também mencionar o seu interesse pelo mesmerismo, que antecede a sua atuação como fundador do movimento espírita na Terra. Na última sessão, a gente fala da obra espírita, mas muito resumidamente, porque os livros e as ideias da doutrina espírita vão ser mais detalhadamente expostos no capítulo seguinte. Deixa eu puxar aqui, então, no capítulo seguinte, nós temos resumo teórico dos princípios do Espiritismo. O que vocês falam para a gente desse capítulo? Nesse capítulo, o nome também é bastante objetivo. Nós pretendemos fazer um resumo dos princípios do Espiritismo, o que é o Espiritismo que ele defende. Nós começamos com a discussão de conceito e aspectos, em que a gente, evidentemente, não fecha a posição, porque, como eu disse, o objetivo do livro não é esse, mas a gente coloca um pouco do que vem sendo travado hoje, até hoje, como discussão no movimento espírita, na análise do espiritismo,
sobre os chamados aspectos da doutrina, se a doutrina é uma ciência, se ela é uma filosofia, se ela é uma religião ou uma moral. Nós colocamos essa discussão, os vários argumentos que foram colocados sobre cada um desses pontos, cada um desses aspectos. Também a relação entre espiritismo e positivismo, né? A gente traz algumas posições sobre essa relação. Na sequência, toda a discussão do espiritismo laico, que foi um termo, e a gente usa o nosso Erivelto é citado no livro, tanto aqui quanto no final, quando a gente vai ter a galeria de autores espíritas, que a gente vai citar no final, ele aparece aqui como aquele que escreveu sobre isso, chamou atenção para esse fato de que a expressão espiritismo laico vai aparecer aí com Charles Fouvetti, David Grossvater na Venezuela. Então, a gente faz um pouco essa abordagem. Depois, os princípios do espiritismo, em que a gente não só reproduz o texto da introdução de O Livro dos Espíritos, em que Kardec apresenta um resumo dos princípios doutrinários, como a gente também apresenta um resumo do resumo, com alguns pontos fundamentais: a existência de Deus, os espíritos, a sua pré-existência, a encarnação, a reencarnação, a vida em outros mundos, a pluralidade dos mundos habitados. A gente traz uma pequena abordagem do que é o pensamento espírita na sua essência. E, por fim, uma longa sessão com as obras de Allan Kardec, em que a gente resume os livros de Kardec, qual é a proposta de cada um, quais são os tópicos que cada um aborda, em uma sequência cronológica de publicação, que envolve também a Revista Espírita. Então, a gente tenta ressaltar para o leitor os principais tópicos que Kardec abordou em cada edição da Revista Espírita, com alguns destaques que a gente, evidentemente, aí tem, como não poderia deixar de ser, uma carga subjetiva. A gente entendeu que, do ponto de vista da compreensão histórica do espiritismo, alguns textos mereceriam ser realçados com citações ou com descrições mais pormenorizadas nesse livro, mas a gente elenca todos os tópicos que foram abordados nas obras fundamentais, a gente elenca sinteticamente para o leitor ter uma visão de conjunto da construção do pensamento kardeciano. Lucas, eu vou te pedir para dar sequência, então, e quando chegar no 6, não é isso? Que o 6 vai tratar aí do espiritismo pelo mundo, não é isso? Eu vou te pedir, então, para dar sequência aí no 4 e no 5, e aí no 6, o espiritismo pelo mundo, e o Eric fala para a gente, pode ser? Claro. Bem, apesar de o nosso livro ter essa pretensão de expandir a apreensão da história do movimento espírita no conjunto global, é inegável que França e Brasil têm uma importância particular. No primeiro, pelo fato de que o espiritismo ligado à doutrina sistematizada pelo trabalho de Kardec nasce na França. Então, o movimento espírita francês teve muitos autores clássicos que chegaram a conviver com Kardec e, portanto, fizeram um movimento rico e que tem muita importância para compreender a própria história do espiritismo na Europa, que tem muita influência desses autores, Leon Denis, Gabriel Delany, por exemplo. Então, a França, inevitavelmente, haverá de merecer uma atenção particular, e o Brasil, porque se tornou o país em que o espiritismo tem um impacto cultural e social mais volumoso e mais relevante, de longe, em comparação com qualquer outro país do mundo, inclusive se nós compararmos com o espiritualismo moderno anglo-saxão. Porque mesmo nos Estados Unidos e na Inglaterra, esse movimento espiritualista moderno ele tem um impacto bem menor do que o impacto do espiritismo no Brasil. Então, esses dois países eles merecem um exame particular pela quantidade de informação que existe para ser desvelada a respeito deles, e os capítulos 4 e 5 dão conta de fazer isso. O capítulo 4 é o Espiritismo na França depois de Kardec. A gente tem uma seção que trata do quadro geral do cenário do Espiritismo na França pós-Kardec, o que foi esse declínio que aconteceu por lá, quais os fatos gerais que se processaram com esse movimento espírita francês, outrora pujante e que desvaneceu. Numa segunda sessão, a gente fala especificamente da Sociedade Parisiense, a Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo e a União Espírita Francesa,
resumo de um caos institucional, como é que as instituições espíritas francesas se dividiram, brigaram entre si, discutiram, o que aconteceu com elas. Uma sessão sobre as guerras, o impacto negativo que as guerras tiveram na França sobre o espiritismo francês e, por extensão, na Europa como um todo também. Os confrontos teóricos internos, que é uma sessão em que a gente tenta destacar coisas como a penetração da teosofia ou do rustenguismo no movimento espírita francês. O processo dos espíritas, que é um episódio em que houve um julgamento do movimento espírita por conta da publicação de fotografias de aparições tangíveis, ou, como elas costumam ser chamadas, materializações de espíritos, e foram acusadas de serem fraudulentas. Isso foi um processo que manchou o movimento espírita francês, embora não tenha sido, ao contrário do que muitas vezes se supõe, o fato mais importante de todos para prejudicar o movimento espírita francês, porque ainda houve uma sobrevida do movimento espírita francês após o processo dos espíritas. E os confrontos teóricos externos, as filosofias que contestaram o espiritismo, os críticos do espiritismo, na França especificamente, com destaque para a figura de René Guénon, com seu erro espírita, e também a psicanálise, que foi aproveitada por muitos críticos para explicar toda a fenomenologia espírita. E aí, como eu disse, como esse livro não é apologético, a gente expõe os argumentos deles, mas não se dedica a confrontá-los nesse livro. A gente faz isso no outro livro. Aqui não é a intenção, é expor a história. Então a gente coloca quem foi René Guénon, o que ele disse contra o espiritismo. Acabou. Né? O leitor interessado em uma refutação buscará essa refutação em outras fontes. A gente pode até indicar o nosso livro, né? O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, mas aqui a gente expõe. E o 5 é o Espiritismo no Brasil. Um quadro geral também. A origem do Espiritismo no Brasil, Luiz Olímpio Teles de Menezes, a colônia francesa e o espírita na corte, que era o barão de Sant'Angelo, né, que atuou no Império e que era espírita, era médium, inclusive. As principais instituições e divisões históricas do movimento espírita brasileiro, a gente lista aí. Tem uma lista de administrações da Federação Espírita Brasileira, que, querendo ou não, é uma instituição que tem uma importância na história do movimento espírita, que é uma importância global, né, pela influência que o espiritismo brasileiro tem no espiritismo mundial, e um quadro sintético do movimento espírita brasileiro, que é um esforço descompromissado por traçar uma lista ali de posicionamentos que a gente encontra no movimento espírita brasileiro. Tem uma linha que segue mais a FEB, tem uma linha que se apropria de literaturas mediúnicas que chegam até a flertar com a Umbanda, por exemplo. Tem uma linha que é mais ortodoxa, mas admite o aspecto religioso, uma linha que se diz ortodoxa, mas nega o aspecto religioso. A gente tenta resumir as diversas posições que existem. É quase, se a gente for parar para pensar, é quase como cada cabeça de espírito é uma sentença. Acaba sendo assim, é natural a diversidade, ela existe, faz parte do fenômeno humano, mas a gente tenta traçar aí uma série de linhas gerais de entendimentos que a gente encontra no movimento espírita brasileiro. Não é a doutrina espírita, é o movimento espírita brasileiro. Como é que os diversos espíritas acabam se apropriando da mensagem doutrinária e apresentando de formas diferentes, com entendimentos diferentes. A gente tenta traçar um quadro, novamente, sem julgar qual dessas tendências e interpretações está correta do nosso ponto de vista ou qual está errada. É um resumo expositivo. E aí nós vamos para o 6, é isso? O Espiritismo pelo Mundo, como eu falei, teve essa intenção, né, inicial de provar que não existe só no Brasil, né? Recentemente, inclusive, o Lucas fez uma live falando o espiritismo fracassou, né? Perguntando de maneira interrogativa, né? E aí ele fala, né, da questão que existe sim espiritismo fora do Brasil, né? Como eu falei, eu comecei esse projeto com entrevistas no meu canal Espiritismo Kardec, que eu entrevistei
vários espíritas pelo mundo, né? Saiu no primeiro livro e agora veio com complementações, né? E mais países, né? Por exemplo, a gente colocou nisso a Itália, no outro não tinha. E tem ainda mais países, né? Que a gente poderia ter colocado, por exemplo, a Venezuela, né? Que é um país complicado, né? A gente sabe, mas tem um movimento lá, né? Tanto um movimento mais laico quanto um mais parecido com a FEB, né? Mas a gente acaba citando em outras partes, né? Quando a gente cita os autores, a gente cita os autores do país e tal, a gente fala da Venezuela também. Então a gente fala, eu começo dos países menos conhecidos, né? África, Moçambique, Angola, a Ásia, né? A Filipinas tem um movimento antigo lá, porque foi colônia da Espanha, né? O Vietnã, né? Que o movimento espírita surgiu lá porque lá foi colônia da França. Mas, como o Lucas falou, o movimento espírita que havia lá acabou se fundindo com essa religião sincrética que une espiritismo, confucionismo, taoísmo, cristianismo, enfim. A China, né, que teve recentemente uma tradução para o chinês, tem até no Kardecpedia essa tradução. O Japão tem um movimento, né? Tem até uma instituição lá chamada Omoto, né, que é de japoneses mesmo, e que lê em Kardec, tem tradução. Cito o Oriente Médio, que teve recentemente o início em Israel e tem no mundo árabe, né, por incrível que pareça, né? Tem até um canal espírita em árabe, né, que tem bastante de árabes nativos mesmo. Oceania, né, cita Austrália e Nova Zelândia. Aí a América Latina, que é mais conhecido já, a gente sabe, né, da Argentina, Chile. E um ponto interessante, né, é ver como que, por exemplo, como que as doutrinas autoritárias, né, as ideologias autoritárias afetaram o movimento. Por exemplo, em Cuba, onde o espiritismo foi perseguido, né? Não só o espiritismo, mas a Igreja Católica e a santeria também foram perseguidas, né? E o mesmo aconteceu em Portugal com Salazar, que perseguiu o espiritismo, e na Espanha com Franco, que também perseguiu o espiritismo. Os centros foram fechados, né? O mesmo que aconteceu aqui no Brasil, na República e no Estado Novo também, que Getúlio fechou alguns centros, né? Aí, América Latina, Europa, a gente se divide em leste europeu, né? Eu achei impressionante a quantidade, né, de espíritas no leste europeu, porque a gente pensa que o leste europeu, que foi dominado pelo materialismo no século XX, a gente pensa que não haveria, né? Mas eu encontrei mais nativos do leste europeu do que na Europa ocidental. Então, a maioria das minhas entrevistas do leste europeu são com nativos mesmo. E tem muitos grupos lá familiares, né? Porque a gente pensa assim, não tem centro naquele país oficial, então não existe. Mas tem grupos familiares, como tinha na França. Reúnem-se em casa, estudam em casa, né? Aí Polônia, Rússia, Bielorrússia, enfim. A Europa germânica, né, que cita a Alemanha, a Bélgica, que tem um movimento bem antigo, né, ligado à França. Aí a Europa Latina cita Portugal, Espanha, né, que inclusive o João Gonçalves, que participa lá do meu canal, ajudou. Os amigos lá do Conversas Ibero-Americanas, né? E aí América do Norte, e depois a gente cita um quadro dos congressos, né?
falando da cepa, dos congressos que teve, que foram em vários países, né? Que também unia espiritualistas, às vezes espíritas, e nisso a gente fecha, né, o espiritismo pelo mundo, né? Então, como a gente disse, é um diferencial, né, da obra, porque nenhuma outra obra se propôs a falar de maneira tão geral do espiritismo, fazendo um mapa mundi mesmo, em todos os países que a gente achou alguma questão, né? E depois vem a galeria dos autores e as referências úteis, né, que o Lucas pode falar. Só fazer um comentário aqui, Lucas, antes de você tomar a palavra, o Marco, né? O Marco Silva fez um comentário aqui acerca que ele tinha visto alguma coisa no YouTube acerca do movimento espírita na Alemanha. Isso está contemplado aí tem um item, né, desse capítulo, viu, Marco? Como o Arthur colocou, é leitura obrigatória essa obra aí. Cara, quanta informação bacana, hein? Impressionante, impressionante. E aí, Lucas? Como disse o Eric, o livro termina com o maior capítulo de longe, que é a galeria de autores e médiuns. Inevitavelmente haverá ausências. Como disse o Eric, a gente já cometeu uma gafe de esquecer a Venezuela, né? Acontece, né, num lapso da Venezuela não ter um item na lista de países, mas a Venezuela está muito citada ao longo do livro em algumas passagens. Quando a gente fala da cepa no quadro resumido, como ele falou no final desse capítulo, tem muita coisa da Venezuela ali, porque a Venezuela participava de todos os congressos, e nas biografias do Gros Vater e do John Aispurua, que é um espírita venezuelano ainda hoje encarnado e com uma grande atuação no movimento espírita internacional, a gente fala bastante da história do movimento espírita venezuelano. Então a gente cometeu uma gafe, mas a Venezuela não está ausente do livro. Ela aparece em outras passagens. Ela só não ganhou um item para chamar de seu. E nesse capítulo final, Galeria de Autores e Médiuns, fatalmente também haverá inúmeros autores, inúmeras figuras que não vão ter o nome delas aqui no livro. Infelizmente, escaparam ou da nossa memória ou do nosso conhecimento. E a própria extensão do livro não comportaria todo o vasto manancial de figuras que contribuíram de alguma maneira mais ou menos notória, mais ou menos anônima, para o sucesso do histórico do movimento espírita. Então a gente lamenta, por exemplo, o próprio Eduardo Carvalho Monteiro, que foi o fundador do CCDPE, que editou o nosso livro. Eu não conhecia o Eduardo Carvalho Monteiro antes da edição ser feita. Então acabou que ele também não está como autor citado no livro, apesar da contribuição que deu. Então há ausências, não tem jeito, mas a gente procurou traçar uma galeria bastante rica e vasta, com todos esses tipos de tendências de interpretação do espiritismo que existem no movimento espírita internacional, que nós, de certa maneira, já tínhamos antecipado no capítulo sobre Brasil. E a gente divide esse capítulo em propósito, o objetivo do capítulo, né? E a lista propriamente dita de autores e médiuns, distribuídos em clássicos franceses, clássicos brasileiros, clássicos de outros países e autores contemporâneos. A referência a clássicos e autores já indica que o nosso recorte é principalmente bibliográfico, ou seja, a gente privilegiou espíritas que escreveram livros ou médiuns que psicografaram livros, né? A ideia é fazer um retrato bibliográfico do histórico do movimento espírita na Terra. Então, a ênfase foi em quem escreveu, né? Em quem escreveu alguma coisa, algum trabalho, ou um periódico, né? Mas principalmente livros. E a gente tenta resumir toda essa vasta gama de autores nesse capítulo final, terminando com uma seção de referências úteis para pesquisadores, que é uma indicação de alguns desses sites que o Eric já mencionou, o projeto Allan Kardec de Juiz de Fora, o trabalho do Ceaçai Espiritismo, enfim, esses sites de pesquisadores que, de alguma maneira, vêm resgatando a história do Espiritismo e de que nós nos servimos para a confecção do nosso livro. E são realmente autores de todos os tipos. A gente pode até só ficar com a seção de autores contemporâneos. Eu vou só citar os nomes e as pessoas vão perceber que tem autores bem diferentes sendo trabalhados aqui
autores, inclusive, que discordam entre si. O pessoal vai perceber com clareza se a gente citar os nomes dos autores contemporâneos. Aqui a gente tem o Adair Ribeiro Júnior, o Carlos Sete Bastos e a Luciana Farias, que fazem esse trabalho do CSI, do Kardec Online, né? O Adriano Calzone, o Alexander Moreira Almeida, do NUPES, é citado aqui, o Alexandre Fontes da Fonseca, que é um físico do Jornal de Estudos Espíritas, o Américo Domingos Nunes Filho, o André Trigueiro, que é jornalista da Globo, que escreveu um livro sobre ecologia e espiritismo, o Antônio César Perry de Carvalho, que foi presidente da FEB, o Arthur, nosso Arthur, que escreveu o Ramati Sábio, o Pseudo-Sábio, e foi nosso coautor, o Carlos Bacelli, que é um médium que conheceu o Chico Xavier e psicografa livros com direito a falar que existe gravidez no mundo espiritual, coisas assim que são vistas como bastante excêntricas no movimento espírita, mas está citado, faz parte da história. Celso Martins também está aqui, o Charles Kempf, da França, o Cosme Massi, alguns de vocês também devem conhecê-lo, o Divaldo Pereira Franco, claro, né, também está citado aqui, a Dora Encontre, que é da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que defende a vinculação imediata e forçosa do espiritismo com o pensamento de esquerda no campo social e político, também está aqui. Durval Ciampone, Elza Rossi, Eugênio Lara, que também era um defensor da ligação entre marxismo e espiritismo. Eurípides Kuhl, que é um médium psicógrafo paulista, que fala sobre animais, né? O Geraldo Lemos Neto, que também é médium e fala sobre a questão da data limite do Chico Xavier de 2019, ele difunde essa teoria, né, no movimento espírita brasileiro, também está aqui. Gorete Newton, que é uma médium paulista que mora na Suíça. O Haroldo Dutra Dias, que é um intelectual da FEB, né, um divulgador da FEB. O Erivelto, nosso amigo, está aqui. O Jader dos Reis Sampaio, que é o psicólogo do Espiritismo Comentado. O João Gonçalves, que é do movimento espírita português. O John Aspurua, do movimento espírita da Venezuela. Como eu disse, a Venezuela está bem detalhada e descrita aqui. Jorge Damas, que é rustenguista, está aqui. Jorge Hessen. A Marlene botando o ET ali, é o Geraldinho, é ele mesmo. O Jorge Hessen, que é um servidor público, formado em estudos sociais, também fundador do posto de assistência espírita. Raul Teixeira, também médium, muitos devem conhecer. José Reis Chaves, Jussara Korngold, Luciano Clay, um peruano, o Luiz Rivas. O nosso Milani está aqui, que tem o site dele, o Educador Espírita e a Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Michael Ponsardin, que é um engenheiro pesquisador espírita francês que fala português e escreveu sobre o espiritismo na França e no Brasil. Paulo Neto, também conhecido nosso, que escreveu sobre o racismo, contra a ideia de que Kardec seria racista. O Paulo Henrique de Figueiredo, divulgador do Mesmer. Né? Todos esses autores estão aqui. Vejam que são autores que discordam veementemente uns dos outros muitas vezes. Né? Pedro de Campos, que é um autor que defende a vinculação entre o espiritismo e ufologia. A Rita Folker, que é admiradora do Herculano Pires e é médium também. O Robson Pinheiro, a gente colocou, que é aquele médium que fala em dragões, magos negros, diz que o movimento espírita deveria abraçar a Umbanda, coisas do gênero. O Sérgio Aleixo, que hoje também é um defensor da vinculação do espiritismo com o marxismo. Severino Celestino da Silva, Silvio Chibene, Simone Privato, Sônia Teodoro da Silva, Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que é aquela médium do a Violetas na Janela, né? Wilson Garcia, fechando a lista. Vejam, são autores que vão dizer coisas, muitos deles que nós mesmos, eu, o Eric, nós mesmos rejeitamos veementemente, outros a gente concorda mais, né? Mas todos fazem parte da história do movimento espírita, porque tem alguma coisa a ver com o desdobramento social da ideia espírita na Terra. Então, estão citados no livro. Essa é a pluralidade que a gente tentou abarcar no nosso trabalho. Que bacana! Quanta informação! Olha, eu estou aqui pensando que eu preciso pedir o livro logo, chegar logo e eu começar a fazer essa leitura, porque eu tenho certeza que vai ser uma leitura espetacular.
Pessoal, até pelo adiantado da hora, né? A gente já vai então para a nossa reta final. Deixa eu ver se eu esqueci de mandar abraço para alguém aqui. Acredito que não. Se eu esqueci, por favor, me puxem a orelha, tá? Eu acredito que não. Acho que eu falei de todo mundo que se manifestou através dos chats. Acredito que sim. Então é isso. Eu tenho certeza que quem ficou conosco até agora e ouviu todas essas informações também ficou aí encabulado como eu, porque é muita coisa e muita coisa interessante, bom demais. Eu gostaria então de pegar com vocês aí as considerações finais de cada um de vocês. Já a gente dá aquela pincelada em relação à divulgação tanto desse livro, né, que vocês estão lançando aqui hoje no canal do IGE, do Instituto Goiano de Estudos Espíritas, mencionar também o livro anterior, acho que é importante, muito importante também fazer essa divulgação do livro anterior. Enfim, passo a palavra aí, ó, o livro anterior, O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. Não percam esse livro. Esse livro esse já está na Amazon, né, disponível. Inclusive, eu até entrei aqui e vi que está. Então, e o outro logo, logo estará também. Mas por enquanto, deixa eu até compartilhar novamente aqui. Por enquanto, está disponível através aí do site do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, né? CCDPE, e o link está aí no comentário, tá bom? Então, não tem desculpa, tá aí, tá fácil o acesso, né? Tá divulgado, então vamos adquirir, porque Kardec falava que não se aprende doutrina espírita a brincar, né? E essa é uma grande oportunidade de conhecer aí a história do espiritismo. Eu tô assim, eu tô animado mesmo, e tenho certeza que eu vou adorar essa leitura. Vou passar a palavra para vocês, então, para as considerações finais, a divulgação, enfim, para a gente já partir para o encerramento, meus amigos. Bom, eu já falei demais, eu só queria agradecer imensamente a você pela oportunidade de a gente estar aqui divulgando o livro, mostrar a capa novamente, a História Geral do Espiritismo, resumo expositivo, lançamento do CCDPE, e eu espero que esse livro contribua aos nossos irmãos e amigos interessados na pesquisa da história do Espiritismo, espíritas ou não, porque esse é o objetivo do livro, é trazer esse conhecimento para qualquer um que se interesse por ele, mas é claro que para os espíritas ele terá aplicações especiais, porque, como bem disse o Eric, nós passamos a compreender melhor, tendo uma visão de conjunto da nossa história, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que nos trouxe até o momento em que nós estamos hoje. E, como disse o Adriano, recomendar também o outro livro, né, O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, que esse sim é um livro essencialmente apologético, que tem por objetivo defender o espiritismo dos seus críticos, dos seus adversários. Foi uma tentativa que nós fizemos também com a companhia do nosso amigo Arthur. Convido os interessados a lerem as duas obras. Mais uma vez, obrigadíssimo pela oportunidade. Ainda bem que consegui chegar ao final com essa alergia que me atacou hoje. Deu tudo certo. Os bons espíritos estiveram contigo aí, meu irmão. Eric. Então, eu queria agradecer a Adriano, o Lucas, o Marco, né, o prefaciador, agradecer a todos. Comprem lá, né? Aqui vou mostrar de novo a capa. E como foi dito, né, é um mapa mundi da história do espiritismo, né? Não daria claramente para falar de tudo, porque seria impraticável, mas esse livro ele é uma base que pode ser usada para a construção de novas pesquisas, né? Então pode servir de base para muitos novos pesquisadores, e qualquer um pode pesquisar, né? É só ter vontade de estudar, não precisa ser só acadêmico, né? Pode pesquisar, hoje tem a internet, você pode lançar sua pesquisa na internet. E mesmo para quem não é pesquisador e quer conhecer mais do espiritismo, da história do espiritismo, essa é uma obra que pode oferecer muito suporte. Então, muito obrigado.
E não percam também o trabalho que o Eric tem através do canal Espiritismo em Kardec, né, Eric? Busquem lá o canal Espiritismo em Kardec, vocês vão encontrar um conteúdo maravilhoso também. Então fica essa dica para que vocês possam aí estar acompanhando esse outro trabalho que o Eric também desenvolve, tá bom? O Arthur está aí, o Lucas, falando que são os ares do Rio de Janeiro e em Juiz de Fora estava bem. Só para fazer esse comentário, né? Vocês estiveram todos juntos em um evento em Juiz de Fora, não é isso? Foi o evento da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Esse ano foi na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Então nós tivemos. Mas Juiz de Fora é uma cidade bem carioca, viu, Arthur? Então os ares não são tão diferentes assim. É isso aí, bacana demais. Pessoal, então nós já vamos encerrando. Eu vou fazer a prece de encerramento. Vou pedir que todos nós, então, que todos nós possamos fechar os nossos olhos físicos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar que o Divino Amigo esteja conosco neste momento, nos amparando, que ele possa estar realizando o tratamento espiritual que todos nós necessitamos, fazendo com que nós encontremos a harmonia, a paz, a tranquilidade buscadas por todos nós. E nós te pedimos, Jesus, que essas energias benfazejas que nos são direcionadas neste momento também sejam estendidas a todos aqueles que são caros aos nossos corações, aqueles que convivem conosco no nosso ambiente doméstico, os nossos vizinhos, amigos, demais parentes, companheiros de estudo e de trabalho, companheiros de casa espírita, de trabalhos e atividades espíritas, e mais especialmente, Jesus, aqueles que sofrem, aqueles que passam por todo tipo de provação material e também espiritual e emocional. Que o Senhor possa ser o lenitivo de todos esses nossos irmãos que buscam neste momento a paz e a tranquilidade. Muito obrigado por tudo, graças te damos, que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, eu não preciso nem falar da alegria, né, de recebê-los aqui, Lucas, Eric, muitíssimo obrigado. Fica aqui o meu agradecimento de coração, esperando receber vocês aí. Sempre vocês têm a carteira assinada aqui com o IGES, com o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, e nós fazemos assim toda a questão do mundo que vocês participem, porque é sempre que vocês vêm para trazer conteúdo, para trazer conhecimento, né, que nós vamos aproveitar aí ao longo da nossa jornada espírita, tá? Então, agradecer de coração, muito, muito obrigado, beijo nos corações de vocês dois, eu agradeço imensamente, tá? E sigamos juntos, qualquer coisa que precisar aqui de Goiânia, Goiás, contem conosco aqui, tá bom? Valeu demais. Pessoal, então é isso. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, nos acompanhando, agradecendo também os nossos parceiros, Web Rádio Fraternidade, TV Goiás Espírita, Rede Amigo Espírita, TV Secal, muito obrigado pela parceria. E fica o pedido encarecido aqui, que todos possam se inscrever no canal do GES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, se inscrevam, ativem as notificações, curtam e compartilhem os nossos vídeos, inclusive este que você está assistindo e vai ficar gravado na plataforma. Então compartilhe à vontade para que os seus amigos, né, os seus parceiros ali de casa espírita, de movimento espírita, possam assistir esse conteúdo, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então que vocês possam dar essa força para que o nosso conteúdo tenha maior relevância e possa chegar a mais pessoas e a mais lares, tá bom? Então beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.